All the Young Dudes, capítulo 95, Verão 1976, parte 3. Paz reina. Não foi fácil para Remus manter Sirius à distância enquanto estava com os Potter. A casa era grande o suficiente, mas isso não importava muito em uma casa de família. Algo que Remus estava apenas começando a aprender. A Sra. Potter deu espaço a Remus durante os primeiros dias, mas depois de um tempo, ficou claro que ela não tinha ideia da briga entre os marotos e esperava que os três passassem todo o tempo juntos, como de costume. Por mais que se sentissem desconfortáveis com esse arranjo, por suas próprias razões, nenhum deles queria decepcionar ou preocupar Eufímia. Então, uma trégua incômoda foi firmada e Remus passou a maior parte do tempo lendo seu livro, sentado-se perto o suficiente de James e Sirius para que não parecesse suspeito. Grant disse que não doeria para sempre, e embora ele não soubesse todos os fatos sobre a situação, Remus estava começando a acreditar nele. Ainda se sentia muito zangado com Sirius, mas doía menos, já que as últimas semanas do verão se esvaíram em uma inundação de sol e céu azul. Pelo menos estava sendo capaz de ser civilizado e Sirius parecia grato. De qualquer forma, ele parou de tentar encurralar Remus em uma conversa a cada 5 segundos. Além disso, depois de sua conversa com Moody, Remus tinha outras coisas ocupando sua mente. Há anos vinha supondo que Greyback não o conhecia, que teria o elemento surpresa a seu favor. Mas agora parecia que Greyback também poderia estar procurando por ele. Não diria isso aos marotos, não até que soubesse mais. Não adiantaria nada deixá-los preocupados. Se Moody disse que Hogwarts era segura, então Remus estava inclinado a acreditar nele por enquanto. Os Potter claramente confiavam nele e isso teria que bastar. Além disso, ele conhecia Ferrux. Ferrux também estava na mente de Remus. Mais uma vez, seu antigo professor parecia a opção mais segura quando se tratava de fazer perguntas. Ele havia entendido a necessidade de Remus de saber mais, mesmo que não soubesse o porquê exatamente. E ele não queria incomodar o Sr. Potter, não quando o senhor parecia já ter o peso do mundo sobre seus ombros. Ele enviaria uma coruja para Ferrux assim que voltasse para a escola, e assim que a poeira baixasse com essa revelação recente. Nesse ínterim, Peter os visitava todos os dias e eles saíam em suas vassouras ou então se deitavam no gramado, fumando, ouvindo o toca-discos de Sirius e tomando sol. Remus ficou muito bronzeado, o que o fez parecer mais saudável do que nunca, e seu cabelo se tornar um tom mais claro. No penúltimo dia de férias, faziam exatamente isso. Estava quente demais para se mover e os 4 estavam deitados de costas, assando no sol. Remus se posicionou um pouco mais longe dos outros apenas para mostrar a Sirius que ele não estava fora de perigo. Também porque Sirius tinha o hábito irritante de tirar a camisa e Remus estava tentando não notar. Então me diga de novo. Peter bocejou para o sol, os braços atrás da cabeça. Como era o Noitibus? Sempre quis andar nele. Sonhe grande, Pete, Sirius falou lentamente. Não foi tão bom, James respondeu. Mal posso esperar até que possamos aparatar. As aulas começam em janeiro. Eu vou ser um lixo nisso, Peter disse, desamparado. Daisy tem lido os livros teóricos, mas eu não consigo entender. Bem, é bem melhor do que depender daquele ônibus idiota. James tirou os óculos e esfregou os olhos. É bom para os locais mágicos, mas o motorista ficava se perdendo no caminho para St. Edmunds. O estômago de Remus embrulhou. Ele realmente odiava a ideia de que James e Sirius estiveram lá. Sentiu como se eles tivessem visto alguma parte privada dele. Uma parte que preferia manter escondida. Como a primeira vez em que se transformou na frente deles. Não acredito que perdi isso também, Peter suspirou. Havia um monte de trouxas. Como foi? Qual é, Pete? Disse James. É da casa de Moony que você está falando. Tudo bem, disse Remus. Aposto que é ótimo morar com outras pessoas da sua idade, disse James, encorajando-o. A maior tristeza de James é que havia crescido como filho único. Remus procurou a palavra certa. É barulhento. Você entrou? Petfoot entrou, rastejou sobre um buraco na cerca dos fundos.
Não entrei no prédio, no entanto. Sirius disse, rolando para a frente. Os músculos de suas costas se moviam suavemente sob sua pele, e Remus teve que lutar para não morder o lábio. Uma vadia começou a tirar pedras em mim. A diretora. Remus confirmou. Deve ter sido. Sirius acenou com a cabeça, obviamente satisfeito com a atenção. Se ela trata as pessoas do jeito que trata os cachorros, então não te culpo por fugir. Não foi realmente sobre ela. Remus disse incisivamente. Foi sorte que Bronx e Padfoot encontraram você, né, Mooney? Peter sorriu felizmente e ignorante. Caso contrário, você estaria perdido na Londres trouxa. Eu não estava perdido. Remus disse friamente, abaixando seu livro finalmente. Eu estava com um amigo. Mas James disse... Eu disse que ele estava num AP, Pete, não sozinho. Ele estava com esse cara trouxa... Desculpa, Remus, esqueci o nome dele? Ele não nos disse seu nome. Sirius disse do nada. Remus se sentou e semi-cerrou os olhos para ele. Sirius o estava olhando de um jeito estranho, mas isso só fez com que ficasse irritado. Não. Ele respondeu. Eu não disse. Ele se levantou. Vou entrar, está muito quente. James, que parecia ter percebido que a conversa havia tomado um rumo desagradável, se levantou também. Sim, você está certo, Mooney. Vamos todos entrar um pouco? Beber alguma coisa, lavar a louça que a minha mãe queria? Ela estará de volta em breve. A Sra. Potter havia saído à tarde para algum compromisso e o Sr. Potter estava trabalhando. Gully estava em algum lugar da casa, é claro, mas nunca fazia sua presença conhecida a menos que fosse convocada. Os meninos estavam praticamente sozinhos. Eu vou para casa se vocês forem limpar as coisas, resmungou Peter, lutando para se levantar. Limpeza eu já sou obrigado a fazer na minha casa. Se anima, Wormy. James deu um tapa em seu ombro suado. Tem tortinha de geleia na cozinha, você pode comer uma de marmelada se quiser. Os 4 caminharam de volta pelo gramado até a casa, parando no galpão para que Sirius e James pudessem guardar as vassouras primeiro. Peter foi direto para sua torta e Remus ficou para trás no pátio entre eles, sentindo-se muito desconcentrado e agitado. Ele se sentou no muro de tijolos novamente e ouviu as brincadeiras alegres de Sirius e James de dentro do galpão. Preciso polir o cabo de novo antes de guardar na mala. Porra, Bronx, você já fez isso 2 vezes por dia. Se chama cuidar do seu equipamento, Black. Eu chamo isso de frustração sexual. Vai se ferrar. Houve uma briga e Remus podia ouvir a risada alegre de Sirius enquanto os 2 garotos lutavam. Espera só até que estejamos de volta à escola e eu possa amaldiçoar suas bolas fora, James riu. Não se atreva! Alguns de nós usam nossas bolas. Seu idiota! Eu vou... Ah, merda! Cuidado! Ah! Sirius gritou. Droga! Isso doeu! Os 2 cambalearam de volta para a luz do dia, Sirius segurando sua mão. — Que você fez? James perguntou, espiando. Ele empalideceu ao ver a mão de Sirius e recuou. Desculpa, cara, você sabe como eu sou com sangue. Está sangrando muito. Ei, sai de perto de mim. E o que eu faço? Espero até sua mãe chegar em casa? Não tem outra opção. Não sei nenhum feitiço de cura. Ai, dói pra caralho. Pelo amor de Deus. Remus se levantou, apertando os olhos. Deixa eu ver. Sirius e James se viraram para olhar para ele. Os olhos de Sirius piscaram para James, então de volta para Remus, antes de se aproximar a mão estendida. O corte foi muito profundo e o sangue estava escorrendo em filetes pelos longos pulsos brancos de Sirius. Remus engoliu em seco. Você precisa limpar isso, vai infeccionar. Espera, tem algumas coisas na minha mala. Ele conduziu Sirius pela cozinha, escada acima até o banheiro do primeiro andar e abriu a torneira fria. Ele tinha um pouco de antisséptico em seu malão, sobras de St. Edmunds, onde frequentemente tinha que cuidar de seus próprios machucados quando Madame Pomfrey não estava por perto. Remus o trouxe, junto com algumas bolas de algodão e gaze. Vem aqui, disse, sentando-se na borda da banheira e gesticulando para que Sirius sentasse no assento do vaso sanitário fechado. Ele obedeceu, ainda segurando a mão com cautela. Era muito mais fresco no banheiro, tranquilizadoramente estéril como a ala hospitalar.
Remus achou isso muito calmante. Sirius estava sereno e dócil, confiando completamente nele com seus olhos vigilantes, como um animal de estimação. Que é isso? Ele perguntou enquanto Remus despejava um pouco de desinfetante no algodão. Antisséptico, ele disse. Vai limpar a ferida. É coisa trouxa? Tenho certeza que vai funcionar da mesma forma. Remus ergueu uma sobrancelha. Ele pegou o pulso de Sirius, segurando-o com mais força do que realmente precisava. Sua pele estava quente do sol. Remus podia sentir seu pulso. Vai doer, ele disse, enquanto pressionava. Sirius estremeceu e Remus se lembrou do dia após o Natal em que passaram no banheiro dos Potter furando a orelha de Sirius. Vai doer? Sirius entrou em pânico no último minuto enquanto Remus estava pronto para segurar o alfinete. Bem, nós o anestesiamos um pouco, mas sim, provavelmente, Remus disse com naturalidade. Não seja uma garota. Seja gentil comigo, Moony. Os dois riram e Remus o sacudiu com ternura. Fique parado, seu fracote. Ele terminou de limpar o ferimento e em seguida enrolou-o em gaze, enfaixando-o cuidadosamente. Provavelmente vai latejar um pouco, ele explicou. É para ser apertado, estanca o sangramento. Obrigado, Moony. Quando precisar. Remus foi se levantar, colocando as duas mãos na porcelana fria da banheira. Sirius de repente estendeu a mão e tocou seu braço. Eu sinto muito. Eu sei, Remus respondeu. Você disse. O que eu fiz? Remus lambeu os lábios nervosamente, ainda segurando o braço de Remus, como se isso fosse a única coisa o mantendo no lugar. Não. Remus franziu a testa, sua determinação enfraquecendo. Mas temos que conversar. Não podemos. Remus disse simplesmente. Eu não posso de qualquer maneira. Não há palavras para o que você fez comigo. Não. Sirius abaixou a cabeça. Você está certo. Ele soltou, mas Remus não se afastou, embora soubesse que deveria. Sirius passou a mão ilesa pelo cabelo em frustração. Sou idiota, ele disse. Remus não refutou isso. Sirius continuou. Foi um ano muito bom, não foi? O 5º ano. Passar as luas juntos e as festas, então eu fui e estraguei tudo. Bem, Remus cedeu. Eu também errei. Eu tornei as coisas... As coisas ficaram diferentes depois do meu aniversário. O quê? Moony, não. Os olhos de Sirius se arregalaram. Ele parecia tão sério e sincero que Remus quis perdoar tudo em um instante. Eu sei que eu não... Você não fez nada de errado. Aquilo... O que aconteceu no seu aniversário foi... Remus prendeu a respiração enquanto Sirius procurava a palavra. Foi muito corajoso. Sirius terminou. Remus piscou. Corajoso? O que diabos isso queria dizer? Sirius viu sua reação e tentou cobrir os rastros. Só quero dizer que você não deve se preocupar com isso, não... Aquilo não mudou nada, ok? Ok. Remus olhou para baixo, então, sentindo-se mais corajoso, e ergueu os olhos novamente. Nós nunca conversamos sobre isso. Você é o meu melhor amigo, Remus. Sirius, por favor... E eu sei o que eu fiz. Não tem palavras, então... Não, eu não vou calar a boca, eu vou mostrar, em ações, ok? Vou provar que sinto muito todos os dias, eu juro. Nunca mais vou fazer outra coisa estúpida sem pensar novamente. Remus deu a ele um pequeno sorriso. Qual é? Sirius sorriu também, parecendo aliviado. Tá, ok, talvez isso seja um pouco ambicioso demais. Eu nunca vou fazer nada para machucar nenhum dos meus amigos. Nunca mais. Que tal? Remus respirou profundamente. O perdão seria um alívio abençoado. É um começo. All the Young Dudes, capítulo 96, 6º ano, setembro. Quarta-feira, 1º de setembro de 1976. Este é o ano, rapazes. Este é o ano em que finalmente acontece. 6 anos de espera e tudo será recompensado. Você não pode estar falando sobre o que eu acho que está falando. Remus ergueu uma sobrancelha por cima de seu livro.
Ah, sim! James estava radiante como um bêbado. Lily Evans definitivamente vai perceber que ela é louca por mim. Eu posso sentir isso. Mas você tem certeza? Sirius sorriu. Você já teve essa sensação antes? Sim. James acenou com a cabeça respeitosamente. Você está certo, Padfoot, mas agora algo está diferente desta vez. Eu posso praticamente sentir o gosto. O amor com certeza está no ar. Ou luxúria. Remus murmurou, virando sua página. Você provavelmente está apenas captando os hormônios que vêm desses idiotas. Ele acenou com a cabeça para Sirius e Peter, que estavam olhando para fora da janela do trem, procurando por suas respectivas namoradas. Quem você está chamando de idiota, Moony? Sirius respondeu. Não posso evitar se eu deixo as mulheres loucas de desejo. Sirius Black, eu vou matar você! O grito furioso de Mary poderia ter quebrado o vidro. Sirius praticamente saltou meio metro de seu assento. Remus deu um aceno satisfeito. Loucas com alguma coisa, isso eu não nego. James gargalhou, quase engasgando com os feijõezinhos de todos os sabores que estivera mastigando. Ninguém estava mais feliz com a reconciliação de Remus e Sirius do que James. Ele não disse nada diretamente, mas assim que reconheceu que seus dois melhores amigos não estavam mais se mantendo à distância, ficou sorrindo de orelha a orelha, de volta ao seu jeito travesso de sempre, e portanto voltando a suspirar por Lily Evans. Lily entrou no compartimento neste momento, logo atrás de Mary, que entrou como um redemoinho. Lily sorriu para Remus, que sorriu de volta enquanto a menina se sentava ao seu lado, ambos se acomodando para assistir o show. O que eu fiz? Sirius perguntou afrontado. Você realmente não sabe, não é? Mary ficou parada com as mãos nos quadris, uma expressão de nojo no rosto. Ela parecia espetacular quando estava com raiva. Seus brincos de argola de ouro tintilavam, seus olhos contornados de delineador Cole estavam arregalados e ferozes. Beco diagonal? Ela bateu o pé. Os olhos de Sirius se arregalaram. Droga! Vai se fuder, Black! Mary se virou e saiu correndo. Sirius levantou para segui-la pelo corredor assim que o trem começou a se mover. Ei, Mary, espere, eu sinto muito. Remus se virou para Lily. O que ele fez? Esqueceu o aniversário dela. Lily sorriu. Aparentemente, eles tinham um plano de se encontrar no beco diagonal e ela esperou por 2 horas. Oh, merda. James deu um tapa na testa. Eu tinha que lembrar ele. É um pior que o outro. Lily bufou. Godric salve as garotas estúpidas o suficientes para se casar com qualquer um de vocês. Alguém viu Desdemona? Peter perguntou distraidamente. Lily balançou a cabeça e os meninos deram de ombros. Peter se levantou. Vejo vocês mais tarde. E saiu. Puta merda, James disse. O que aconteceu com os marotos? Ei, eu estou aqui, disse Remus, voltando ao livro. Meu único amigo verdadeiro. James sorriu. Você nunca vai me deixar por uma garota, vai, Moony? Sem chance. Remus respondeu, virando a página novamente. Espere! Lily gritou, agarrando o ombro de Remus. É por isso que eles chamam você de Moony? Remus deu a ela um sorriso de lado e assentiu levemente. Lily parecia surpresa. Não acredito que não descobri antes. Espera aí. James franziu a testa. Descobriu o quê? Essa é uma piada, certo, Remus? Uma coisa estúpida que inventamos quando crianças. Nenhum grande segredo ou coisa assim. Prongs. Remus balançou a cabeça, rindo. Está tudo bem, ela sabe. Os olhos castanhos de James se arregalaram e ele olhou para os dois. Lily riu, seus olhos se tornando provocativos, e Remus de repente viu exatamente por que ela deixava James tão louco. Você é um idiota, Potter, mas pelo menos você consegue manter um segredo. Bem, é claro. James endireitou as costas e estufou o peito. Todos nós faríamos qualquer coisa pelo Moony. Remus ficou realmente comovido com isso e teve que erguer o livro para esconder o rosto. Ele esperava que Lily soubesse que James estava sendo muito honesto e não apenas se exibindo para a aprovação dela. A porta do compartimento abriu e Marlene entrou. Ela havia cortado o cabelo em um bob elegante durante o verão como Mia Farrow.
Combinou muito com ela. A menina sorriu e acenou com a cabeça para os amigos, sentando-se ao lado de James. Sirius e Mary estão tendo um belo show de gritos lá fora, uma maluquice. Ela olhou para Lily, então James, então Remus. O que eu perdi? Mary perdoou Sirius quando chegaram a Hogwarts com a promessa de que ele a levaria para um dia em Hogsmeade em compensação. Remus havia ficado satisfeito. Ele poderia dizer isso de forma honesta, verdadeira, sem amargura. Sentiu que Sirius havia traçado uma linha sob o beijo deles, no banheiro dos Potter, e cabia a ele honrar e respeitar esse limite. Sirius gostava de Mary. Remus teria que superar isso, simples assim. E sim, tudo bem que às vezes fantasiava sobre beijar a clavícula de Sirius, sobre tocar seus lábios por toda a extensão, desde a garganta até seu umbigo. E daí? Isso era um problema puro e inteiramente de Remus. Ele teria que concentrar sua atenção em outro lugar. Talvez Christopher tivesse se tornado incrivelmente atraente durante o verão. O banquete e a seleção foram tão magníficos e tranquilizadoramente previsíveis como sempre. Os amigos conversaram sobre seus novos horários. Ele ficou extremamente desapontado ao descobrir que Remus havia decidido abandonar poções, mas ele prometeu continuar dando a ela uma corrida acirrada em feitiços. Seus verões, evitando cuidadosamente o aniversário de Mary e a iminente pressão dos Newts. Tudo perfeitamente normal. Remus pensou consigo mesmo enquanto terminavam as sobremesas e se levantavam, bocejando, prontos para dormir. Estou exausto, disse James, espreguiçando-se. Dormir cedo hoje, hein, Marlene? Teremos treino no primeiro... Ah, não. Potter, você vem comigo, Lily disse severamente. Ele piscou como se não pudesse acreditar na sua sorte. Ela franziu a testa. Temos que levar os alunos do primeiro ano para a cama. Você já esqueceu que é monitor? Ah, merda, sim, quero dizer... Ops. Lily resmungou, levantando-se. Vamos trabalhar no seu vocabulário também. Vamos. Ela olhou para os outros. Coração de leão, da senha. Eles agradeceram e seguiram em frente, deixando James para trás, parecendo confuso, mas agradecido. Sirius se jogou no maior e mais confortável sofá da sala comunal, ocupando espaço suficiente para 3 pessoas. Mary se juntou a ele com um sorriso indulgente, colocando seus pezinhos sobre as pernas dele. Peter e Marlene começaram uma partida de xadrez no tapete em frente à lareira, e Remus pegou seu livro. Tudo como deveria ser. Ele sorriu pacificamente. Um capítulo depois, Sirius evidentemente ficou entediado. Quando vai ser a nossa primeira festa, então? Ele perguntou à sala em geral. Nossa primeira partida é em novembro, disse Marlene do chão com os olhos no jogo. Você não podia desviar o olhar por um momento quando estava jogando com Peter. Ninguém sabia como ele fazia isso. Você pode organizar a festa da vitória se quiser, Black. Isso está longe, Mary ronronou. Halloween? É perto do seu aniversário. Podemos fazer depois do banquete. O estômago de Remus roncou com a menção do banquete. Ele largou o livro. Será que dá tempo de descer para a cozinha? Você não pode estar com fome. Sirius arqueou uma sobrancelha. Você comeu 3 porções de sobremesa. Você provavelmente está certo. Remus suspirou e se acomodou na poltrona. Se moveu para o lado, balançando as longas pernas, tirando os tênis sujos e voltando ao livro. Era Dickens. Papéis de Pickwick. Era engraçado, mas seco, de modo que você tinha que realmente se concentrar para encontrar as partes engraçadas. Infelizmente, o estômago cheio, um longo dia e uma lareira quente não ajudavam na concentração, e Remus logo cochilou. Deve ter se passado apenas meia hora quando Remus acordou com o som de uma risada rouca. Fique parado, Potter. Estou tentando. Remus piscou algumas vezes, confuso e grogue. Ele olhou ao redor para encontrar Peter e Marlene rolando no tapete da lareira, rindo. Mary parada ao lado de Lily, perto do buraco do retrato, onde James parecia estar executando uma dança irlandesa muito complicada e vigorosa. Remus sorriu, sonolento, e se endireitou, com as costas doloridas devido à posição toda dobrada em que havia cochilado. Ele virou para a esquerda apenas para estralar o pescoço e pegou Sirius o observando com um sorriso suave e inconsciente.
Remus ergueu uma sobrancelha, o que pareceu quebrar o feitiço, e Sirius piscou, então desviou o olhar rapidamente. O que aconteceu? Mary estava perguntando com as mãos nos quadris. O idiota estava se exibindo como de costume. Seu feitiço atingiu uma armadura e saiu pela culatra. Lily estava meio rindo, meio tentando encurralar James por tempo suficiente para executar o contrafeitiço. Quem você estava tentando enfeitiçar? Sirius se levantou agora, cruzando a sala. Maldito Mulciber! Disse James, uma carranca cômica em seu rosto enquanto suas pernas voavam energicamente sob ele. Petríficos totalos, Sirius disse com um bocejo. James congelou e caiu no chão duro como uma tábua. Black! Lily suspirou. O quê? Sirius sorriu. Só estava tentando ajudar. Remus riu, ainda se espreguiçando. Provavelmente era hora de dormir. Ele se levantou devagar enquanto Sirius, Mary e Lily ficavam ao lado de James, discutindo sobre qual feitiço quebrar primeiro, o que dançava ou o petrificante, com Sirius a favor de simplesmente levitá-lo até a cama como ele estava. Assim que Remus estava indo em direção ao dormitório masculino, ele avistou Christopher. O garoto quintanista estava descendo as escadas com um distintivo de monitor de prata brilhante preso orgulhosamente em seu peito. Infelizmente, Christopher não tinha se tornado incrivelmente bonito durante o verão. Na verdade, muito pelo contrário. Ele obviamente estivera em algum lugar muito quente e ensolarado durante o verão, e sua pálida pele inglesa estava chamuscada, de um vermelho vivo e descascando grotescamente em seu nariz. Eles se encararam por um momento antes que Christopher olhasse para seus pés e depois se afastasse sem dizer uma palavra. Remus sentiu uma pontada de culpa. Ele teria que se desculpar em algum momento. Quarta-feira, 8 de setembro de 1976. Com seus nomes para trás e seu NIEMS à frente em um ano, não caía na armadilha de acreditar que este seria um ano fácil. Seu sexto ano estabelece a base para seus exames avançados e o trabalho que fariam seria fundamental para determinar as oportunidades disponíveis para você quando sair da escola. Remus lutou muito para não bocejar. Ele poderia ter se sentindo nervoso, preocupado e estimulado a agir. E estivera. Na primeira vez que ouviu esse discurso. Eles estavam na metade da primeira semana do sexto ano e até agora todos os professores haviam feito alguma variação dele. Esta manhã, a palestra estava sendo ministrada pelo professor Flitwick e, portanto, tornou-se ligeiramente mais interessante por causa de sua vozinha estridente. Remus olhou pela janela. Esta noite era lua cheia e ele estava inquieto. Havia uma sensação horrível sobre isso, assim como as pontadas e surtos de adrenalina habituais. Seria a primeira lua cheia que ele passaria com os marotos desde aquela noite terrível de junho. Era a primeira lua cheia depois do ataque de lobisomem em agosto, desde que ele fugiu de St. Edmunds. Os assassinatos pesavam em sua mente. A família se chamava Monday. Ambos os pais nasceram trouxas. Havia saído nos jornais e Remus tinha lido tudo o que podia enquanto estava nos Potter. Procurou de cima a baixo por menções a Greyback, por uma foto, uma descrição, qualquer coisa. Se este homem estava atrás dele, então ele precisaria estar armado com informações. Mas não havia nada. A imprensa não estava publicando nada além do que Moody já havia dito a ele. A carta para Ferox já estava escrita há quase uma semana. Estava queimando em um buraco no bolso de trás de Remus. Ele estava esperando uma chance de se esgueirar para o Corujal sozinho. Caro professor Ferox. Ele sabia que Ferox não era mais seu professor, mas não sabia mais como chamá-lo e não conseguia se referir a ele com algo tão familiar quanto Leo. Espero que não haja problema em escrever para você. Eu tinha algumas perguntas e não conseguia pensar em mais ninguém que pudesse saber. Falei com Alastor Moody enquanto estava com os Potter neste verão e ele disse que você está bem. Espero que você não esteja em nenhum lugar muito perigoso. Moody me disse que a família Monday foi assassinada por Greyback. Ele disse que Greyback poderia tentar me encontrar e fazer com que eu me juntasse a ele. Espero que saiba que eu nunca me juntaria a este lado. Eu quero estar preparado se ele vier atrás de mim, no entanto. Você pode me dizer algo útil? Eu nem sei como ele é.
Lamento incomodá-lo com isso, mas você é a única pessoa com quem posso perguntar, porque conheceu meu pai e me conhece. Obrigado. Remus J. Lupin. Ele sabia que você deveria encerrar as cartas com sinceramente ou atenciosamente ou algo assim, mas parecia tão bobo e formal. Ele temia que Ferrex pudesse pensar que ele estava se esforçando demais para parecer adulto. Mooney, acorda, acorda! Sirius balançou seu ombro. O quê? Remus olhou para cima, piscando e atordoado. Sirius estava de pé sobre ele e todos os outros estavam guardando suas coisas. A aula acabou, idiota! Sua cabeça estava onde? Só me distraí. Remus respondeu. Ele se levantou e colocou seu próprio sortimento de penas e pergaminhos na bolsa. O rosto de Sirius se suavizou. Ele se inclinou e disse muito baixo. É por causa de hoje à noite? Você está nervoso? Remus deu uma espécie de encolhida de ombros e um meio sorriso tranquilizador. Não mais do que o normal. Nós temos um período livre agora, Sirius disse alegremente. Ele estava gostando muito de seu horário de estudos para os NIEMs, tendo abandonado 4 matérias. Quer dar uma passada nas estufas? Não, Remus sorriu. Tô ok, na verdade. Tenho que ir ao Corujal. Tenho uma carta para enviar. Ah, é? Eu vou com você. James tem outra reunião de monitores. Eu juro que você nunca foi a tantas reuniões. É, eu meio que deixava tudo para Evans, para ser honesto. Remus sorriu. Claro, eu não estava tentando impressioná-la. Sirius riu. Certo. Pelo menos você sabe onde estão suas prioridades, Mooney. Para quem é a carta? Você se importa em não perguntar? Remus olhou para baixo enquanto eles deixavam a sala de aula, caminhando com um passo um pouco mais longo do que o normal para que Sirius tivesse que andar mais rápido para acompanhar. Era um truque barato, mas devia haver alguns benefícios em ser alto. Ah, claro, cara. Sirius acenou com a cabeça respeitosamente. Não se preocupe comigo, só estou entediado, sabe? Ele estava sendo extremamente flexível ultimamente, ansioso para fornecer a Remus qualquer coisa que ele solicitasse. Remus pensou que provavelmente conseguiria fugir de vê-lo agarrar a Mary na mesa do jantar do jeito que as coisas estavam. Os dois caminharam até o Corujal rapidamente. Com a lua crescendo, os níveis de energia de Remus estavam no teto, e então subiram pela última escada em espiral. O Corujal era um lugar lindo para os padrões de qualquer pessoa, desde que você ignorasse o cheiro de bosta de pássaro, com a melhor vista de qualquer outro lugar do castelo. Era um espaço luminoso e arejado com vigas altas, repleto de sons suaves de corujas empoleiradas. Sirius obedientemente recuou uma distância respeitável enquanto Remus selecionava a coruja de aparência mais resistente. Ele não tinha ideia de onde Ferrex estava ou a que distância e queria um pássaro que estivesse à altura do trabalho. Anexou sua carta e a soltou através da enorme janela panorâmica. Sirius estava se inclinando para fora da janela do lado oposto, olhando para a floresta proibida. Até onde você acha que chegamos no ano passado? Ele perguntou. Alguns quilômetros, pelo menos. Pelo menos. Remus concordou, juntando-se a ele no parapeito da janela. Acha que poderíamos alcançar aquelas montanhas? Devem haver cavernas, aposto. Eu costumava querer morar em uma caverna quando era pequeno. Eu e Red íamos fugir de casa e virar homens das cavernas. Esquisito. Remus balançou a cabeça. Seria congelante. Sim, bem, você não pensa nessas coisas quando tem 7 anos, não é? Imagino que não. Na verdade, nunca pensei em fugir, para ser honesto. Muitos meninos realmente faziam isso, mas a polícia normalmente os trazia de volta. A diretora costumava dizer que se um de nós desaparecesse, não era problema dela. Ela ainda receberia o salário no final da semana. Mooney, isso é... Remus riu e se afastou. Vamos sair daqui, estou com fome. Eles começaram uma descida um pouco mais lenta pela escada em espiral, mas tiveram que parar no meio do caminho quando ouviram passos subindo. O estômago de Remus afundou quando viu que era Christopher. Ele havia se recuperado um pouco da queimadura de sol, mas ainda tinha um brilho quente ao redor de suas bochechas e nariz. O menino congelou quando viu Sirius com Remus logo atrás dele. Os 2 garotos se achataram contra a parede o melhor que puderam para deixá-lo passar. Oi, Chris. Remus sorriu educadamente. Oi.
Christopher respondeu sem fazer contato visual. Ah, ele definitivamente ainda estava irritado com a maneira como Remus tinha falado com ele no final do último semestre. Estava preocupado com isso, mas supôs que ele merecia um pouco de frieza. O alfinete de prata brilhou nas vestes de Chris e Remus tentou não estremecer. Podia sentir em seus dentes uma sensação vertiginosa e doente. Parabéns por virar monitor, disse, tentando soar amigável e encorajador. Sim, obrigado. Christopher assentiu. Ele ainda não olhou para cima exatamente, mas meio que olhou para o espaço acima do ombro esquerdo de Remus e deu um sorriso fraco ao passar. A proximidade com a prata era extremamente desagradável, e a cabeça de Remus girou, deixando-o tonto. Enquanto Christopher passava pelos dois, Remus cambaleou para frente e teve que segurar o ombro de Sirius para se manter equilibrado. Teve que se concentrar em sua respiração para evitar desmaiar completamente até que Christopher alcançasse o corujal, e mal percebeu que Sirius havia colocado um braço forte em volta de suas costas para apoiá-lo. Quando ele abriu os olhos e a tontura havia passado, Remus pensou que só deveriam ter se passado alguns segundos em que estavam assim, agarrados um ao outro na escada escura. Eu preciso parar de ficar preso em espaços confinados com ele. A parte lógica do cérebro de Remus o repreendeu. Percebeu que estava segurando o ombro do outro com bastante força e se soltou rapidamente, afastando-se e ajustando suas vestes. Desculpe, disse ele. Me pegou de surpresa. Tudo bem. Sirius sorriu, virando-se e descendo as escadas novamente. Outra razão para odiar monitores, hein? All the Young Dudes, capítulo 97, sexto ano, outubro. Sábado, 9 de outubro de 1976. Remus cambaleou quando a transformação se completou e seu corpo voltou à forma humana. Essa não pareceu tão ruim? James disse, acabando de se transformar. Depende do que você entende por ruim. Remus fez uma careta, colocando as calças rapidamente. James desviou o olhar educadamente para preservar sua modéstia, e Sirius, ainda um cachorro, aproximou-se com a camisa de Remus na boca, oferecendo-a com a cabeça inclinada. Valeu, Padfoot. Remus sorriu. Ele queria afagar a cabeça do cachorro e tinha que ficar se lembrando de que era Sirius. Graças a Merlin, é sábado, James bocejou, sentando-se no sofá surrado. Este afundou tristemente, as molas chiando. Sim, se a Madame Pomfrey me deixar sair da ala hospitalar, provavelmente vou direto para a cama. Remus respondeu, sufocando seu próprio bocejo e deitando em sua cama. Você tem sorte, Peter disse, aparecendo do nada em um canto distante da sala. Eu tenho que levar Daisy para Hogsmeade às 11. Prongs, você não tem que levar os terceiranistas para baixo? Não, James bocejou de novo, ruidosamente. Agora que Evan sabe sobre o probleminha peludo de Remus, ela está realmente me dando uma folga. Aquele garoto do 5º ano com queimaduras de sol vai fazer. Evans não sabe de mais nada, sabe? Sirius finalmente reapareceu, juntando-se a James no sofá. James balançou a cabeça, recostando-se no sofá e fechando os olhos. Ei, Sirius cutucou. Temos que ir logo, não durma. Vocês podem ir, Remus murmurou. Descansem um pouco. Obrigado por virem e tudo mais. Vai para Hogsmeade, Mooney? Sirius perguntou, colocando James em pé. 3 vassouras? Não posso. Remus balançou a cabeça. Eu não te disse? Minha permissão foi revogada, depois dos ataques. O quê? Sirius parecia indignado. Eles não podem punir você por algo que aquele bastardo fez. Shh! Remus balançou a mão, franzindo a testa. Madame Pomfrey poderia estar descendo o túnel e, além disso, ele estava com dor de cabeça. Não é para me punir, é para minha segurança. Agora vão embora, todos vocês. Eles foram embora bem na hora. Madame Pomfrey entrou na casa poucos minutos depois. Ela o examinou rapidamente e, satisfeita, acompanhou Remus de volta ao castelo. Ela lhe prescreveu algumas horas de sono na ala hospitalar, o que ele ficou muito mais do que feliz em aceitar. Com todos os seus amigos em Hogsmeade, não havia muito o que perder. Acordou mais ou menos na hora do almoço, com o estômago roncando como de costume. Madame Pomfrey havia evidentemente antecipado isso.
Havia um prato de frios e pães na mesinha de cabeceira, junto com uma tigela de frutas e uma grande taça de suco de abóbora que ele esvaziou primeiro. Remus estava tão faminto, na verdade, que não percebeu a carta apoiada na fruteira, entre duas maçãs, até estar bem adiantado na construção de seu segundo sanduíche. Quando ele viu que era endereçado a ele numa letra familiar, depois de diversas redações de trato das criaturas mágicas devolvidas, ele quase derrubou o prato na cama em sua ânsia de abri-la. Caro Remus, é um prazer ouvir de você, não incomoda nem um pouco. Não posso divulgar minha localização no momento, mas tenho certeza de que estou tão seguro quanto possível. Fico feliz em saber que você está bem. Dumbledore me contou sobre seus resultados nos nomes. Estou incrivelmente orgulhoso de você, Remus. Sei que você deve ter trabalhado muito. Continue assim e eu prometo que nada pode te parar. É perfeitamente natural que você queira saber mais sobre Greyback. Eu só gostaria de ter mais para lhe contar. Receio nunca ter trabalhado em nenhum caso relacionado a lobisomens para o Ministério, e se você quer minha opinião, ninguém fez nenhuma pesquisa útil sobre licantropia desde seu pai. E como você sabe, ele estava terrivelmente errado sobre um número de coisas. Eu sei que Greyback é um bruxo perigoso antes de ser mordido, e é um dos homens mais cruéis que eu já vi, exceto pelo próprio Voldemort. O conselho que o libertou contra a vontade de seu pai acreditava que ele era um mendigo trouxa. Eu diria que ele se veste mal e é um manipulador habilidoso. Desculpe não poder te dizer mais do que isso. Quero enfatizar, entretanto, que a coisa mais importante que sabemos sobre Greyback é que ele é perigoso. Se você tiver a menor suspeita de que ele sabe onde você está, deve contatar Dumbledore imediatamente. Apenas Dumbledore é confiável. Boa sorte com seus nuts. Ferox. Remus leu 2 vezes, então leu o primeiro parágrafo mais uma vez, apenas pela emoção. Estou incrivelmente orgulhoso de você, Remus. Que coisa maravilhosa! Não havia nenhuma informação sólida ali, é claro, nada que Remus já não tivesse considerado. É claro que Greyback deve parecer um sem-teto. Essa era a melhor maneira de evitar chamar atenção para si mesmo. E Remus era a última pessoa que precisava ouvir sobre como esse homem era perigoso. A carta parecia preciosa do mesmo jeito. Apenas os marotos haviam escrito para ele antes. Boa tarde, querido. Madame Pomfrey emergiu de trás da tela. Ela tinha um sexto sentido para saber quando ele estava acordado. Olá. Ele sorriu para ela, as palavras de incentivo de Ferox ainda em sua mente. Você está de bom humor? Ela sorriu de volta. Embora eu não te culpe, quase uma noite perfeita. Você está livre para ir assim que quiser. Obrigado. Ele colocou as pernas para fora da cama imediatamente, então olhou para cima rapidamente. Madame Pomfrey, posso te perguntar uma coisa? Claro, Remus. Ela respondeu, ocupando-se em desarrumar a cama dele agora que ele a havia deixado. Ela fez isso com um movimento de sua varinha. Era uma das magias mais elegantes e perfeitas que Remus já havia visto. Eu gostaria de aprender sobre feitiços de cura. Apenas coisas básicas. Eu não sou bom em poções. Na verdade, eu larguei a matéria. Lamento ouvir isso, respondeu ela, arrumando sua cabeceira agora. Fazer poções é uma habilidade útil. Certo, mas eu só quero ser capaz de me recuperar depois da lua cheia. Assim que as aulas acabarem, você sabe. Madame Pomfrey parou o que estava fazendo e se sentou na cama para olhá-lo. Quando ele era pequeno, ficavam cara a cara enquanto a mulher se sentava. Agora ela tinha que olhar para cima enquanto ele se elevava sobre ela e percebeu pela primeira vez o quão pequena ela era. Remus nunca se esqueceria a manhã em que ela o embalou em seus braços e como ela o fez se sentir seguro desde então. Ele provavelmente poderia levantá-la agora se quisesse e, de alguma forma, a médica ainda lhe dava a mesma sensação de segurança. Tudo bem, Remus, ela disse após examiná-lo. Eu ensino a uma pequena seleção de alunos os fundamentos de cura nas terças à noite. Você é bem-vindo para entrar se desejar, embora não haja uma qualificação nisso. Eu não sabia que você fazia isso. Ela sorriu com ternura, levantando-se novamente e retomando o trabalho. É para preparar os alunos que desejam começar seu treinamento como curandeiros assim que deixarem Hogwarts. Só posso presumir que a
cura não foi a sua carreira escolhida quando você falou com a professora McGonagall do ano passado? Oh, sim, certo. Ele esfregou a nuca, ligeiramente envergonhado. Ele nunca tinha pensado em cura, principalmente porque ele achava que provavelmente envolvia um monte de poções, mas também porque tinha certeza que ninguém iria querer contratar um lobisomem para cuidar de pessoas vulneráveis. A sala comunal estava quase vazia. Era um belo dia ensolarado de outono e um fim de semana de passeios em Hogsmeade. Remus entrou em seu dormitório ruidosamente, permitindo que a porta batesse. James se sentou na cama, assustado. Puta merda! Ah, desculpe. Remus se encolheu. Achei que estariam em Hogsmeade. Estávamos indo. Sirius rolou em sua própria cama, bocejando. Mas nossas camas pareciam tão confortáveis. Droga, eu não queria dormir tanto. James se levantou, se espreguiçando. Eu ia dar a Rosmerta um pouco de dinheiro pelo uísque de fogo do Halloween também. Não se preocupe, eu pedi a Peter para fazer isso. Sirius respondeu deitado de costas, sem dar nenhum sinal de que planejava se levantar. É hora do almoço? Sim. Remus sorriu, satisfeito por ter seus amigos numa tarde que ele esperava ser muito monótona e solitária. Vamos descer? Só vou tomar um banho primeiro. James assentiu, caminhando sonolento em direção ao banheiro. Oh, eu realmente preciso começar aquela redação de defesa contra a arte das trevas sobre patronos. Algum de vocês fez isso? Só o rascunho, Remus disse, folheando sua própria pilha de dever de casa. Você pode dar uma olhada se quiser, mas aposto que você sabe melhor do que eu de qualquer maneira. Quase não tive tempo para a leitura, gritou James de dentro do banheiro. Ele nunca fechava a porta e tratava todos os lugares como um vestiário de quadribol. Com o jogo chegando e essas patrulhas de monitores, não que eu esteja reclamando. Patronos parecem muito legais. Eu queria ser o primeiro a fazer isso. Remus não respondeu a isso, mas ele pensou que James provavelmente seria o primeiro a lançar um patrono. Não apenas porque ele foi o melhor do ano em defesa contra a arte das trevas, mas, de acordo com os livros que Remus havia lido até agora pelo menos, parecia que você precisava ser capaz de evocar um pensamento feliz em um prazo extremamente curto. James parecia ser o mais capaz de fazer isso. Ele achou que provavelmente conseguiria também, mas talvez não muito rapidamente. Fez uma nota mental para pensar um pouco mais antes da aula prática. Então, a bebida está resolvida, Sirius estava dizendo, alto para que James pudesse ouvi-los por cima da água correndo. Comida é fácil e vai ser logo após o banquete de qualquer maneira. Ninguém vai estar com fome, exceto Moony. Vai se ferrar, Remus disse alegremente, acomodando-se em sua própria cama, ainda tentando ter pensamentos felizes. Decorações, Sirius continuou sorrindo. Bem, eu pedi a Avni da Lufa-Lufa para fazer algo criativo com abóboras, então veremos como fica. Então, tudo o que precisamos é música. Você vai fazer isso de novo, não vai, Moony? Remus encolheu os ombros. Eu poderia, mas da última vez todo mundo simplesmente colocou o que queria de qualquer maneira. Ele não queria admitir que não estava particularmente ansioso para a festa de Halloween. Não que não gostasse de se afogar em uísque de fogo e ver James se fazendo de bobo na pista de dança, mas não conseguia se livrar da memória da última festa na sala comunal da Grifinória e como aquilo havia terminado para ele. Tudo bem, Sirius estava o tranquilizando. Só comece com as primeiras músicas. Algo que dê para dançar dessa vez? Remus ergueu uma sobrancelha. Dá para dançar Pink Floyd se você realmente tentar. Eu sei que você tem seus padrões, mas... Mary perguntou se você poderia tocar um pouco de ABBA, talvez? Sirius perguntou isso com um leve estremecimento, como se lhe causasse dor física. Oh, Jesus! Remus se jogou de volta na cama dramaticamente, jogando o braço sobre o rosto. Me poupe! Sirius riu, o que fez até a aba valer a pena. Merda! Mary! James gritou do banheiro. Sirius franziu a testa. O quê? Ele gritou de volta. James saiu correndo do banheiro, encharcado e pingando nas tábuas do chão, uma toalha em volta da cintura. Mary! Ele disse novamente. Você deveria passar o dia com ela em Hogsmeade para compensar o aniversário. Ah, merda! Sirius deu um tapa na cabeça, irritado. Como eu continuo esquecendo? Não é culpa sua, cara, disse James, pegando outra toalha para secar o cabelo, deixando-o mais bagunçado no processo. Você esteve ocupado.
Remus achava que isso era extremamente caridoso da parte de James e uma bela de uma mentira. Sirius era o menos ocupado dos marotos. Ele mal se importava com o dever de casa, não estava no time de quadribol, não fazia nada extracurricular e estava estudando menos disciplinas do que Peter. Além de detenções e um compromisso dedicado com pegadinhas, Mary era a única outra preocupação real de Sirius. Ah, tudo bem, ela vai me perdoar. Sirius suspirou. Vou levá-la para sair na próxima vez. E realmente farei algo louco no dia dos namorados. Faltam meses para isso, Remus o lembrou. Sirius encolheu os ombros. James balançou a cabeça, colocando os óculos e procurando por roupas em sua cômoda. Seu funeral, cara, disse ele. Você vai perder aquela garota se não tomar cuidado. O coração de Remus deu um pulo. All the Young Dudes, capítulo 98, sexto ano, Halloween. Terça-feira, 26 de outubro de 1976. Embarcar no expresso de Hogwarts em setembro. Ouvir David Bowie. Ouvir T-Rex. Natal com os Potter. Vencer uma partida de xadrez. Começar um livro novo. Terminar um livro. A voz de Grant ao telefone. Uma pegadinha perfeitamente executada. Derrotar Sirius em história. Derrotar Sirius em qualquer coisa. Correr pela floresta a toda velocidade com Padfoot. O sorriso de Sirius Black. Beijar Sirius Black. Concentre-se! Remus murmurou com raiva para si mesmo enquanto caminhava pelos corredores em direção à ala hospitalar. Um grupo de Sonserinos do primeiro ano, que por acaso estava passando, pulou com sua explosão e saiu correndo sussurrando. Ah, ótimo, Remus pensou. Aposto que Snape já contou a eles tudo sobre Loony e Lupin. Falar sozinho vai realmente ajudar. Estava a caminho de sua primeira sessão de estudos com Madame Pomfrey e com os outros alunos que se preparavam para o treinamento de curandeiro, e usava o tempo livre para listar todas as suas memórias mais felizes. Apenas uma memória em particular continuava interrompendo. Se o meu patrono for um cachorro preto, disse a si mesmo, terei que deixar Hogwarts para sempre e nunca mais mostrar meu rosto. Oi, Remus! O que você está fazendo aqui? Havia chegado à ala hospitalar e encontrou Marlene esperando do lado de fora, sorrindo para ele, segurando um grande livro contra o peito. Oi, ele sorriu de volta. Estou aqui para as aulas de cura. Oh, uau! Eu não tinha ideia de que você queria ser um curandeiro. Ela sorriu. Bem, quer dizer, eu só estava interessado. E você? Ah, sim, é tudo que eu sempre quis ser, ela disse orgulhosa. Remus tentou não parecer muito surpreso. Parecia o tipo de coisa que ele deveria saber sobre seus amigos, mas então Marlene sempre foi um pouco mais reservada do que Lily ou Mary. Secretamente, Remus sempre sentiu um carinho especial por Marlene. Ela era quieta e tímida como ele, menos abrasiva do que Mary e menos mandona do que Lily. Se lembrou de uma vez, em um momento de confusão aos 13 anos, ter decidido gostar dela. Isso o embaraçava agora, mas tinha a sensação de que, se contasse, ela veria graça nisso. Na verdade, agora que ele pensava sobre isso, Marlene tinha a boa natureza inerente e a atitude sensata que provavelmente convinha a um curandeiro. Além disso, na aula de Madame Pomfrey, Marlene era claramente a aluna que se destacava. Ela parecia já saber metade dos feitiços e a Medibruxa disse-lhe com aprovação que a menina tinha um dom natural. Marlene corou com orgulho disso, e Remus percebeu que era a primeira vez que a via tão confiante. Ela sempre aparentava estar insegura antes. Caramba, eu deveria começar a ter aula com você, ele disse quando eles deixaram a enfermaria mais tarde naquela noite. Ah, cala a boca, ela sorriu timidamente. Tenho certeza de que você vai me vencer assim que tiver a chance de me alcançar. Duvido, ele a cutucou. Não quer ser uma batedora profissional, então? Sem chance, ela riu. Você deveria ver o estado em que meu irmão está, e ele é profissional há apenas alguns anos. No entanto, eu gostaria de ser curandeira para os Cannons, ou qualquer time que o Potter acabe. Assim, eu ainda posso ver vocês quando a escola terminar. Vamos nos ver de qualquer maneira, Remus disse. Você não pode se livrar de nós tão facilmente. Você é um amor, Remus. Ela deu uma cotovelada nele. Ei, estou realmente ansiosa por essa festa.
Os rumores são verdadeiros? O Halloween de 1976 cairia em um domingo, e devido à natureza da noite, os alunos de Hogwarts receberam um dia de folga na segunda-feira. Isso, na mente de Sirius, não poderia ser mais perfeito. Os marotos haviam se tornado lendários em status, e circulavam rumores por todo o castelo especulando sobre o que exatamente os 4 meninos poderiam ter planejado. Houve menção de grandes quantidades de álcool, fogos de artifício em potencial. Remus ouviu um lufano jurando cegamente que eles haviam contrabandeado uma banda de verdade com instrumentos e tudo. Que eles estão achando? James riu. Que eu estou escondendo uma banda debaixo da minha cama? Mas eles podem estar certos sobre os fogos de artifício. James! Remus gemeu. Você é um monitor! Exatamente, ele sorriu estufando o peito. E eu tenho autoridade para sancionar qualquer comemoração que achar conveniente. Remus tentou incitar Lily nessa declaração, não querendo colocar James em problemas, mas igualmente não querendo vê-la humilhada também. Olha, Remus, depois de 6 anos, eu estou aprendendo a seguir o fluxo no que diz respeito a vocês, ela disse sem tirar os olhos de seus gráficos de aritmancia. Se Potter e Black quiserem uma festa, eles vão dar um jeito. Vou apenas revisar os feitiços de extinção de fogo e garantir que ninguém se machuque. Além disso, ela olhou para cima agora. Acho que todo mundo precisa de um pouco de animação. Com a guerra, sabe? Então, foi isso. Se Lily Evans concordava com uma festa, Remus supôs que ele também estava de acordo. Além disso, era em parte para comemorar o aniversário de Sirius também, que cairia na quarta-feira seguinte. E você tinha que ser capaz de uma crueldade sobre-humana para privar Sirius Black de uma festa de aniversário. Esse era um ponto sensível para Mary, que havia sido esquecida 2 vezes agora e estava perdendo rapidamente a paciência com seu namorado volúvel e extremamente distraído. O problema era que ela parecia pensar que Remus era a melhor pessoa para desabafar sobre isso. Eu não sou uma idiota, ela suspirou, alguns dias depois de perdoar Sirius pelo último evento. Não depois de ter encantado todas as taças na mesa de jantar da Grifinória para, de repente, jogar bebida no rosto dele. Eu sabia como ele era antes de começarmos a namorar e minha tia sempre diz, você não pode mudar um homem. Remus respondeu, esperando que isso soasse carinhoso e solidário. Evidentemente soou, porque ela continuou falando. E, sabe, gosto do fato de ele não querer seguir as regras e não se importar com o que as pessoas pensam. Eu meio que gostaria que ele se importasse com o que eu penso. Tenho certeza que ele se importa, Remus murmurou. Mas ele não demonstra isso, e na verdade, ele não é o único garoto bonito em Hogwarts. Ela disse isso com uma expressão irônica no rosto enquanto um corvino alto do 7º ano passava por eles, o Roman Rotherhide. Remus havia ouvido muitas garotas cochichando sobre ele. O menino tinha cabelo loiro e cacheado tão comprido quanto o de Sirius e olhos castanhos escuros. Mary lambeu os lábios, seus próprios olhos, seguindo o corvino mais velho enquanto ele saía da biblioteca. Remus fechou o livro com força. Vamos? Na tarde da festa, Remus estava deitado em sua cama com as cortinas fechadas, ouvindo Diamond Dogs pela 100ª vez, tentando evitar todas as bobagens acontecendo lá embaixo. As garotas pareciam ter unido forças e transformado a geralmente confortável sala comunal da Grifinória em um cruzamento entre uma liquidação desordenada e o balcão de cosméticos de uma perfumaria. Ele praticamente podia sentir o cheiro do perfume de sua cama e isso fazia o seu nariz coçar. Elas estavam se arrumando, Mary e Marlene disseram a ele, embora Remus não pudesse entender o que isso significava exatamente, exceto que parecia envolver muitos espelhos, muitas risadas e uma quantidade horrível de spray de cabelo. James estava coordenando o teste para novos batedores para o time de quadribol e Remus presumiu que Sirius estivesse com ele.
Peter estava ajudando Daisy a escolher um vestido para a festa, embora Remus suspeitasse que fosse apenas uma mentira. Uma olhada no mapa do maroto disse a ele que Peter Pettigrew e Desdemona Lewis estavam sozinhos no banheiro dos monitores. Sozinho e exilado na sala comunal, Remus considerou a biblioteca, mas Christopher estava lá, e parecia que ele estava sentado perto da entrada. Um erro de principiante, a luz era muito melhor no fundo, perto das janelas, o que significava que Remus teria que dizer oi e Christopher daria alguma resposta fria e encolhida de ombros, que eventualmente teria que resolver tudo isso, mas agora ele não estava no clima, ok? Sentindo muito pena de si mesmo, ele se reclinou na cama e ergueu sua varinha preguiçosamente, levitando o disco para fora da capa e para debaixo da agulha. Ele puxou o toca-discos de seu lugar habitual na prateleira de Sirius e o colocou na ponta da cama, esperando que, com as cortinas fechadas, ele pudesse tocá-lo alto o suficiente para abafar a tagarelice aguda que subia as escadas. Ah, olá! Sirius enfiou a cabeça pelas cortinas. Remus se sentou. Oi, respondeu ele, inquieto, ligeiramente envergonhado, como se tivesse sido pego fazendo algo que não deveria. Você quer seu toca-discos de volta? Não, Sirius acenou com a mão. Ele abriu mais as cortinas e, para o horror de Remus, entrou engatinhando na cama. O menino se acomodou de costas ao seu lado e ouviu a música com ele. Eles ficaram em silêncio por um tempo, ambos olhando para o dossel vermelho acima deles. Remus continuou dizendo a si mesmo que Sirius estava se comportando perfeitamente normal. Ele ficava deitado na cama de James o tempo todo, não significava nada. Finalmente, para seu alívio, Sirius falou. Terminei com Mary. Ah, então era só isso. Remus ergueu as sobrancelhas. Mesmo? Lamento, cara. Ele sentiu Sirius encolher os ombros ao lado dele. Não, está tudo bem. Não é como se eu tivesse apaixonado por ela ou algo assim. Tem muito mais peixe no mar. É, Sirius riu. Ambos ficaram quietos novamente. A voz fina e aguda de Bowie estremeceu entre eles. A primeira música terminou e a onda estrondosa de Sweet Thing começou. Adoro essa música, Sirius comentou. Remus murmurou em concordância. Like a portrait in flash, trails on a leash. Will you see that I'm scared and I'm lonely? So I'll break up my room. Nós fizemos, Sirius disse de repente. Eu e Mary. Vocês fizeram... Ah. Quando? Durante o verão, 1 ou 2 vezes desde que voltamos a Hogwarts. Certo. Isso é... Quero dizer... Por isso que ela terminou com você? Não! Sirius fez uma careta para ele. Obrigado pelo voto de confiança, mas eu não acho que fui tão terrível. Só terminamos, é isso. Como foi? O término? Não! Como foi... aquilo? Sirius sorriu enigmaticamente. Ah, sim. Foi bom. Ótimo. Não como eu imaginei, mas... Sim. Bom. Bem, que bom. Ela realmente é linda, Mary. Sim, ela é.
Lembra quando éramos crianças e estávamos convencidos de que Bowie era um bruxo? Sirius disse. Remus sorriu carinhosamente com a memória. Sim, acho que ainda acredito um pouco que ele é. Um dia, quando todos nós morarmos em Londres, vamos procurar por ele, então podemos perguntar. Remus começou a rir. O quê? Sirius sorriu de volta para ele. Você não pode simplesmente encontrar alguém como Bowie. Não vejo por que não. Podemos ir a um dos seus shows ou descobrir onde ele mora. Tenha um pouco de imaginação, Lupin. Quando formos maiores de idade, podemos fazer qualquer coisa. Rebel Rebel começou a seguir. Era praticamente a música tema de Sirius agora. Qualquer coisa, Remus sorriu. Você já acha que pode fazer qualquer coisa? Você está me chamando de arrogante? Sirius estreitou os olhos, sentando-se. Ele estava sorrindo. Remus sorriu de volta. Vai negar, ele respondeu. Seu ego é tão grande que tem órbita própria. Ai! Seu ego é tão grande, Remus continuou maliciosamente, que quando você estava fazendo com Mary, você provavelmente fechou os olhos e se imaginou. Você me magoou assim, Lupin. Sirius pegou um travesseiro e começou a bater nele. Remus deu uma joelhada na canela dele, rolando para tentar impedir seu ataque, mas Sirius foi mais rápido. Rindo, ele subiu em cima de Remus, forçando-o a se abaixar, segurando seus pulsos sobre a cabeça. Ha! Ele comemorou triunfante. Peça desculpas. Não! Remus ergueu uma sobrancelha e lutou para se libertar. Sirius estava montado nele agora e se preparou contra os movimentos de Remus, empurrando de volta para baixo. Você não pode escapar! Sirius disse. Peguei você, Moony. Seus olhos se encontraram e tudo ficou diferente. Remus percebeu a falta de espaço entre eles, cada forma e ângulo do corpo de Sirius que tocava o seu. Ele tentou se levantar deliberadamente, testando, e Sirius o empurrou de volta. Sirius. Remus sussurrou, hesitante, ouvindo a tensão em sua própria voz. O que estamos fazendo? Shhh. Sirius balançou a cabeça. Shhh. Sirius disse novamente, inclinando-se para a frente agora, soltando os pulsos de Remus. Só... Seu rosto estava enterrado no travesseiro ao lado deles. Remus podia ouvir sua respiração acelerada com o refrão inicial de Rock and Roll With Me. Ok, sussurrou Remus. Faremos isso. Se era isso que Sirius queria, Remus não faria mais perguntas. Ele achava que não tinha sangue o suficiente em seu cérebro para formular um pensamento de qualquer maneira. Estava adolorido, tenso de desejo, e Sirius o pressionava, acertando as partes de Remus que mais queriam contato. Empurrou a mão entre eles, atrapalhando-se com os botões de seus jeans. Sirius enrijeceu um pouco, mas permitiu, deixando Remus fazer tudo, deixando Remus tocá-lo. Ele ficou momentaneamente tímido com seu corpo, como deveria ser ossudo aos olhos dele, como suas mãos eram estranhas, mas logo não havia espaço para a timidez. Sirius continuou se movendo e Remus estava perdido, completamente perdido na estranha familiaridade de outra pessoa e no cheiro maravilhoso do cabelo de Sirius. Tudo acabou quase tão rápido como começou.
Bastou o ângulo certo contra o quadril de Sirius e Remus engasgou-se, contorcendo, vendo estrelas, e um segundo depois Sirius soltou um gemido abafado nos lençóis. Nos momentos de silêncio que se seguiram, ambos ficaram sem fôlego e tensos. Então Sirius se apoiou e saiu da cama, rolando de costas. Não disseram nada enquanto levantavam as calças e endireitavam as roupas. Remus se recusava a ser o primeiro a falar. Me deixei levar, Sirius disse, limpando a garganta. Remus piscou. Certo. Ele engoliu em seco. Desculpe. O quê? Não, está bem. Sirius parecia estranho. Remus nunca o vira tão perdido antes. Eu vou tomar um banho. Não falta muito para a festa. Certo. Remus acenou com a cabeça novamente, observando Sirius cuidadosamente sair da cama e passar pelas cortinas. Ele parou e voltou rapidamente, parecendo um pouco em pânico. Você não vai contar a ninguém? Remus bufou e balançou a cabeça. Como se eu fosse. Sirius assentiu e fechou a cortina atrás dele. Remus caiu de costas na cama, sua mente ainda se recuperando. Se ele não estivesse tão confuso, ficaria furioso.